Olá pessoal do Vinhos e Prazeres, nós vamos falar hoje mais um pouco sobre o vinho da Madeira, né? Isso mesmo, Beto. Vamos falar um pouco sobre o vinho da Madeira, vamos falar da viagem que a gente fez e começar falando de uma apresentação de vinhos que nós tivemos, né, junto com o Sérgio. O Sérgio é o sommelier da Blendes, responsável ali pela loja do Wine Lodge da Blendes. Então ele fez uma apresentação pra gente. Do Verdelho, né? Exatamente. É uma uva local, né? Mas um vinho espetacular, né? Vinho espetacular. Lembrando que é um vinho tranquilo, não é um vinho fortificado, né? Pois é. A gente não acha vinhos tranquilos fora da Ilha da Madeira, é difícil achar. E nós fomos apresentados ao Atlantis. Realmente, acho que é só para o consumo mais interno ou dentro de Portugal que talvez você encontre esses vinhos. Né? Exatamente, é muito difícil achar esses vinhos fora da Ilha da Madeira. E é um vinho tranquilo, feito de verdelho. Muito legal. Muito, muito bom. Tem uma primeira linha de entrada e tem uma linha reserva que fica alguns meses de barrica de carvalho. Sim. Exatamente, a linha Atlantis da Blendes. E também na linha Atlantis eles têm um rosé muito feito bom de também. tinta negra, também muito bom. Então são esses três vinhos da linha Atlantis. E nesse caso o sommelier apresenta o vinho branco que nós não resistimos e trouxemos para o Brasil. Exatamente, muito bom, reserva, né? Então vamos lá, né? Vamos lá. Hoje vou falar acerca da casta de verdelho e a sua diversidade. A casta de verdelho é uma casta portuguesa, italiana e espanhola. Estão todos a brigar pela sua origem. Os portugueses dizem que são deles, os italianos dizem que são deles, os espanhóis dizem que são deles. O importante é, na minha opinião, que é uma casta com muita potencialidade, principalmente para brancos, espumantes e, no nosso caso, dos vinhos madeirenses fortificados para fazer grandes vinhos fortificados. Neste caso, produz num estilo meio seco. Mas a casta em si é uma casta de cacho médio, de bom rendimento, o que é o vitivinicultor gosta muito, o agricultor gosta de uma casta que renda bastante, porque também trabalham na terra e gostam de ter depois, no fim da vindima, principalmente há quem paga peso, ter muitos quilos para depois poder vender. É uma casta que tem bastante potencialidade de não ter doenças, ao contrário, por exemplo, da nossa terrantez, do bastardo, são castas que apodrecem muito, ou têm muito iodo, ou umídio. Então, o verdelho não deixa de ter estas doenças, mas tem mais resistência. Okay? Devido a quê? Devido à película. A película tem uma película grossa e também ajuda a proteger. Normalmente, películas finas são mais propícias a podridão, por exemplo, qualquer parte da umidade, e a nossa ilha tem uma umidade relativa muito alta. Temos, por vezes, 82, 90% de umidade, o que é muitíssimo. E então não necessita de chover, as uvas já estão a apodrecer. É por isso que o terrantez, por exemplo, quase não é plantado. Por vezes temos casta no mesmo cacho, uvas verdes, uvas maduras e uvas puras. É dificilíssimo trabalhar assim, quase impossível. O verdelho não tem tanto esse problema, como eu disse, tem um rendimento alto e tem uma versatilidade, que é esta que eu vou falar hoje. Fazemos espumantes na madeira de verdelho, fazemos brancos em 3 diferentes estilos, e os 3 diferentes estilos vou apresentar hoje. Brancos feitos em bica aberta, em meia cortimenta e cortimenta. Meia cortimenta, este que eu disse, bica aberta, para quem não sabe, meia cortimenta e cortimenta, são os estilos de vinificação. É como que o vinho é feito. Se tem mais maceração habitual, se tem mais contacto com as películas ou não, o que vai retirar mais informação ou menos informação ao vinho. Mas nesse vou falar caso a caso, conforme eu for explicando. A nossa ilha tem cerca de 400 hectares de vinha, todas divididas em parcelas.
quase não se vê uma extensão, como vemos no Alentejo, no Douro, contínua de vinha. A maior extensão é de verdade, é pela Quinta Barbusano, em São Vicente. Não sei se já visitaram ou se conhecem a Quinta Barbusano. Tem cerca de 2 hectares de vinha contínua, que não é nada. É zero. 2 hectares de vinha contínua é zero comparado ao resto do mundo. Temos 15 terraços aqui na Madeira. Temos cerca de 1000 e muitos produtores. E em terraços menos do que um campo tens. No total, imaginemos, é muito difícil trabalhar. Vinhas principalmente em Perdula, que é as famosas latadas, como se diz em madeirenses, não sei se sabem, por 2 razões. Pelo declive do terreno, a Madeira tem o pico mais alto são 1880 metros e vinhas a nível do mar. Eu tenho uma vinha que tem 0 de vinho no mar, quase zero, tem 10. Por vezes as ondas vão lá dentro da vinha, por exemplo. E isto faz o quê? Temos diversos níveis de maturação, diversos níveis de acidez com a mesma caixa. E na nossa área, que é um ponto no oceano comparado à área de vinha mundial. Madeira é uma ilha vulcânica. Okay? A parte vulcânica representa 2% mundial. A terra vulcânica representa 2% mundial. Mas 10% da população vive em terras vulcânicas. Representa muito. Porquê? É uma terra arável, uma terra que produz muito, fértil, o que não é bom por vezes para as uvas. Porque as vinhas precisam de terras não férteis. É por isso que no Douro, por exemplo, naquele xisto todo, dá uvas fantásticas. E nas vinhas de granito, em Chablis, no calcário, que é muito pobre. O que acontece aqui na Madeira? Temos muito rendimento, mas temos uma grande vantagem, que é a acidez vulcânica. Temos uma acidez e potencialidade enorme. A nossa acidez chega a equilibrar a parte doçura. Todos os frutos, por exemplo, as bananas, os mangos, sabem bem porque têm equilíbrio. São doces, mas têm equilíbrio com a acidez. E acontece exatamente com as uvas. Algumas cascas com acidez muito alta, claro, há potencial de zero ainda mais acidez, como o sarcial. Nós provámos um sarcial quase chamado esganacão no continente. Esganacão porque quando os cães comiam as uvas, que eram as raposas, não eram os cães, comiam as uvas, elas começavam a salivar. Pareciam que tinham sido envenenadas. É por isso que se chamavam esganacão as uvas. Então o nosso sarcial é esganacão. Tem uma acidez muito altíssima, porque a casta naturalmente é ácida, mas a acidez do solo tem quase dupla acidez. Acontece também no verdelho. O verdelho, normalmente num solo normal, tem uma acidez equilibrada, mas associada à nossa acidez, tem uma acidez muito mais alta. Vou começar aqui. Eu não falei porque a pérola era 2. Uma era pela inclinação, como eu estava a dizer. A inclinação é por isso que tem que ser a condução, não em espaldeira, porque não temos planície para ter em espaldeira. A outra era porque os nossos antepassados não dependiam só da vinha. Como hoje em dia, alguém se dedica só para a vinha. Então o que faziam? Faziam pérdulas, ou a nossa latada, mas por baixo plantavam, e ainda hoje plantam, se vocês vão dar uma volta pela ilha, por cima é uva, mas por baixo, no espaço oco que fica da latada, temos batatas, temos couves, temos... Para quê? Para aproveitar o máximo da terra. O máximo. Porque não havia. Toda a nossa área era cultivada. Para aproveitar o máximo da área cultivada, faziam isso. Além do declive, aproveitavam toda a área existente, toda a terra existente. Vamos começar aqui.
a Quinta do Barbusano é uma vinha a norte. Quase todas as nossas vinhas na Madeira, neste momento, não no passado, mas neste momento são a norte. Porquê? Principalmente pelo nosso desenvolvimento. Tudo o que esta área aqui de hotéis eram vinhas antes. E era a melhor área para ter vinhas. Maior drenagem, era terrenos com boa drenagem, terrenos com boa exposição solar e influência marítima que dá tipicidade aos nossos vinhos. Como os nossos vinhos por vezes são salgados, são iodados devido à nossa influência marítima. Hoje em dia o que acontece? Com a população aumentar, com a parte de turismo e algumas pessoas a querer residir cá na Madeira e do exterior, toda esta área costeira que é cativante, tem a melhor vista, o melhor tempo e a melhor zona, vão sendo adquiridas para a construção. A vinha perto para tal, a parte de vinha perto para tal, o que é que vamos ter que fazer? Virarmos à parte norte, que é menos concorrida do que a parte sul, e em altitude vamos subindo cada vez mais a vinha. Então vamos ganhando níveis de acidez mais altos, menos fruta e mais pirizinas. Okay? Pirizinas, não sei se sabem o que é a falta de maturação e algumas castas, principalmente tintas, que não se adaptam aqui na Madeira, como o Cabernet, como outras castas que tentaram introduzir, não se adaptam porque, apesar de parecer que a Madeira é sempre solarenta, temos falta de maturação no tempo correto, então sofre de pirizinas. Relva cortada em alguns verdeiros, por exemplo, aquela nota de relva cortada, alguma nota de pimento verde, temos esta falta de pirizina. Temos falta de maturação. Como eu disse, é uma vinha na costa norte, a maior em extensão. Neste caso, é feito um blend de vinha nova e vinha velha, o que lhe dá alguma tipicidade e alguma complexidade, mas é feito em vinho de lágrima, que é bico aberto. Apenas o primeiro sumo é aproveitado, depois eles fazem um outro vinho que estagia em barrica com o restante e fazem também um espumante do restante vinho. Este vinho eles fazem na direção de ser um pouco menos chato, é uma entrada de gama menos chato, mais versátil e menos complicado. São vinhos para acompanhar varanda, sol e boa vida. Aqui não chove na época da colheita. É 18. Tem aqui no... Mas a chuva não ocorre na época da colheita. Por vezes ocorre. Tivemos na parte norte, quando tivemos a vindima na Quinta do Bispo no sábado, no norte em São Vicente estava a chover. O que para algumas castas é complicado. Pois é. Tem uma época mais chuvosa aqui? Normalmente entre janeiro e fevereiro é a época mais chuvosa. Chove. A ilha é verde, por isso tem que chover. Tem que chover. A água tem que vir de algum lado. Apesar de termos muito nevoeiro que capta muita água e dá água às plantas sem chover, tem a época que chove mais entre janeiro e fevereiro. Até há épocas que cai neve, nos picos mais altos. Estamos com picos de 1800 metros de altitude. 1800 metros. Sim. Temos uma grande amplitude térmica, cerca de, por vezes, de 10 graus, 12 em amplitude. Cada vez menos nesta amplitude, devido à mudança de clima térmico. Mas, engraçado, conseguimos estar no pico e no mar quase em meia hora, de um lado ao outro. É rápido. E a diferença de temperatura nesse dia, por vezes é 5 graus, de um lado ao outro. É por isso que eu estava a dizer, as vinhas estão sendo ocupadas por edifícios e já subir,
muda a tipicidade, vai mudar o estilo todo. Sim, sim. Mas vai requerer mais tempo de maturação, vai requerer um outro tipo de vinificação com mais acidez. Isto para vinhos tranquilos, porque o verdelho é 90% usado para fazer vinhos fortificados, vinhos de madeira. Bem, normalmente os vinhos de bica aberta têm cores mais abertas, cores mais claras. Tem proteção de oxigênio, a temperaturas controladas, que não oxida a nível de cor, e também tem estágio em inox. Temos aqui um vinho que não esteja em inox para vermos o potencial de envelhecimento do verdelho e a outra parte do verdelho que consegue fazer. Verdelho é a nível de nariz. Nem sempre são tropicais, mas quando em anos quentes, por exemplo, este ano tem notas de maracujá, tem notas de maçã, um pouco mais vincadas. Em anos mais frios são mais limonados, okay? com tendência a ser também mais ácidos e mais minerais. O mineral tem a ver com a potencialidade da casca, em reter a mineralidade ou não, mas também do terreno. Os nossos são poucos minerais, os nossos terrenos, mas têm muito ferro. Como contém muito ferro, tem sempre uma vertente mais mineral. O xisto, o granito, se fosse plantado equivalentemente, imaginemos, tivéssemos a mesma parcela lado a lado, uma de xisto, uma em terreno vulcânico, a de xisto marcava sempre mais a mineralidade, sempre, muito mais. Então, temos uma cor aberta de nariz, menos exuberante. Isto é feito, como eu disse, em bica aberta, e eles fazem cerca de 90% do vinho na quinta assim, para este barbeiro, cerca de 90%. São Vicente fica com influência marítima, estas vinhas ficam mais ou menos a 200 metros do mar, 200, 300 metros do mar, não mais, num vale a nascente. Este é nascente o que eu tratei. Tem os primeiros raios de sol, o que é importante para castas que sofrem com a maturação. E tem muito mais aragem, porque o vale ajuda com os ventos. Os cachos de verdade são cachos compactos, que para podridão é mau. Um cacho compacto e tem a umidade entre os bagos, não ajuda a circular o ar ou a água ou a umidade a sair. Então, plantado no vale, a poente ajuda de manhã a secar o sereno, o sol, e o vento que corre no vale a fazer um arejamento entre os bagos e ajuda também a não apodrecer a uva, o que é uma vantagem. Em altitude e a poente é uma desvantagem, porque tem mais umidade e a poente só vai receber sol depois do meio-dia. Okay? Depois do meio-dia, com a umidade e sem o vento para ajudar, as uvas sujeitam-se a apodrecer e a morrer. Bem? Nariz, como eu disse, temos pouca fruta, temos muito mais a vertente de citrina, a vertente de lemongrass, que é... Como é que é lemongrass? Já não me lembro. Lemongrass. Erva caninha. Erva caninha de nariz. Acidez vincante do solo e uma frescura mais presente. Que safra que é? 18. 2018. Em 22, 4 anos. Já vou servir o Atlantis juntamente, o outro, meia cortimenta, para vocês compararem os dois. E já vou explicar o Atlantis
colheita de 2021, mas só para vocês terem uma comparação entre vinhos. Um feito em bico aberto e um feito em meia cortimenta. Normalmente o meia cortimenta vai dar mais body, vai dar mais corpo. Okay? Um ligeiro fósforo. Okay? Que nos Açores é muito mais presente. Porquê? Porque o vulcão dos Açores está ativo ainda. Então, não sei se vocês já visitaram os Açores. O cozido que é feito nos Açores tem marcado pelo sulfuroso, pela parte de fósforo ativo. Isto faz transmitir isso às uvas, okay, ao terreno, e por vezes as pessoas pensam que estão sulfitados em excedente, mas não. Faz parte do nosso terroir, faz parte do nosso solo. Então, se vocês encontrarem qualquer branco ou tinto com acidez a mais e com esta parte sulfurosa a mais, é normal. É igual que encontrar um chablis com notas de calcário, é igual que encontrar um vinho de colares com uma nota de mais de salina, é normal. Aqui a prensagem é maior, só parte da parte sólida das uvas fica em contacto com o vinho para retirar, como eu disse, mais informação, e depois fermentam em inox, igualmente. Não tem barriga, este segundo. Mas tem mais longevidade de boca e de tempo também. Eu provei há uns tempos atrás o de 2007, Atlantis 2007, normal, e estava fabuloso. Com uma nota mais oxidada, com uma nota um pouco mais evoluída, mas com mais potencial. Que é ao contrário, que este vinho, como foi feito, o Barbusano, foi feito para um consumo um pouco mais imediato, não tem tanta capacidade de evolução. O envelhecimento é mais curto, tem alguma evolução, é certo, mas o envelhecimento é mais curto. O outro tem muito mais, mas demonstra-se mais, tende a demonstrar-se mais tardio. Qual é que gostar mais? Primeiro ou segundo? Esta parte um pouco mais aromática e o corpo em si também é um pouco mais largo. Estas vinhas são da Raposeira e nos Prazeres é uma zona bastante florenta. Tem mais sol, por exemplo, do que São Vicente, muito mais sol, mas tem menos influência marítima. Repararem, aqui tem muito menos sal. Okay. Muito menos sal, mas tem mais fruta também. O sol ajuda a amadurecer um pouco mais a uva e por isso também ganha. E a vinificação ajuda, isso é meia cortimenta, mas a parte de maturação é maior. Aqui na Madeira os graus alcoólicos são baixos, apesar de muita gente, principalmente madeirense, desvalorizar isso. Neste momento é um valor acrescentado. Porque já se cansaram de ver vinhos de 14,5 de álcool, vinhos com grandes bocas, mas depois muito curtos. Os vinhos com menos álcool, normalmente o que é que tem? Tem mais acidez e mais longevidade. Normalmente, estamos a falar num geral. Passamos aqui então ao nosso reserva. Também da nossa empresa. O Reserva nasceu em 2017, se não estou erro, só certo? Em 2017, e o primeiro lançamento. 3.000 garrafas, é algo mesmo. Num jardim no Alentejo dá para fazer 3.000 garrafas. Isto tem barricas usadas e novas, 50-50, 50 usadas e 50% de barricas novas. Já de maceração pelicular, que tem curtimenta, longa curtimenta e com fermentação em barrica, exatamente, que ajuda mais. Em prova cega, já enganei muita gente a dizer com Chablis, por exemplo. Muito. É um vinho, o primeiro e o segundo, o Barbusano e o Atlantis Trubin, vemos a diferença a nível de fruta, mas a nível de cor
ele equilibra-se, apesar do Atlântico ser ligeiramente mais forte. Este vemos muito mais a diferença. E aqui é a polivalência da casta, que por vezes há castas que não conseguem fazer isto. Estou-me a lembrar, por exemplo, um loureiro, para fazer um loureiro é uma casta portuguesa, para fazer um vinho com barrica é dificilíssimo, é muito difícil, porque ele não tem, além de não ter estrutura, não tem a capacidade de evolução, que para um vinho ter barrica tem que ter capacidade de evolução, ou senão só o tempo que ele tem em barrica ele basicamente morre. Qual que é a proporção hoje em dia na Blends de vinho tranquilo e vinho fortificado? O vinho fortificado ainda ganha largamente, largamente, sim. Mas os produtores de vinhos tradicionais, dos vinhos fortificados, estão a ficar um pouco preocupados. Uma parte, como eu disse no princípio, pela grande afluência de edifícios e de casas na parte costeira. Estamos a perder terras e isto traduz-se a perca de vinhas e de produção. Não vai haver, porque desde o momento que nasce algum botão, para voltar a arrancar o botão e plantar vinhas, e penso só pode acontecer daqui a uns 2000 anos, que estou a ver isto acontecer no futuro. Voltar a arrancar o botão e a plantar vinhas de novo. Porque nestes tempos ninguém vai arrancar uma casa, entre aspas, para voltar a plantar vinho. A outra, como disse, a proporção de vinho de uvas para vinho fortificado e uvas para vinhos tranquilos, cada vez mais vai aumentando, principalmente na casta verdelha. Porque a casta verdelha é uma casta que consegue fazer vários estilos. É uma casta que consegue, mesmo que não venha uma estoque todo este ano, consegue evoluir. Estamos a ver uma entrada de gama de 2018, por exemplo. Okay? Uma entrada de gama de 2018, e estou a dizer que okay, se não vender uma entrada de gama ainda consigo guardar, mas futuramente vou vender. E isto cada vez mais vai preocupar a nossa empresa, é por isso que também estamos a trabalhar em paralelo com alguns vinhos tranquilos. Vamos tentar adquirir, provavelmente no futuro, terras próprias, porque só cerca de 12% da nossa uva é uva própria. O restante compramos as uvas para fazer os nossos vinhos. O que é preocupante, imaginemos que hoje para amanhã ninguém vende-nos uvas. Sérgio, É um problema. a gente corre a madeira e vê outras plantações, como por exemplo banana e outras frutas, né? Qual a chance, por exemplo, do vinho ganhar espaço, da uva ganhar espaço Sobre a fruta. dessas outras frutas? A chance é pouca, porque é difícil de trabalhar. A perca da uva é muito maior em relação, por exemplo, à banana. E depois, um cacho de banana pode dar 50 quilos. Paga quase, não digo o mesmo preço da uva, okay? Mas imaginemos a metade do preço da uva, mas tem 10% do trabalho. Mais rentável. E depois dá 2 vezes ao ano. É como as vinhas na América do Sul. Pode dar uma só, mas o ciclo é maior. Como as outras frutas. Como são também muito pouca produção, são a maior procura. Ninguém compra uvas basicamente para comer no dia a dia. Tá? Temos isso, mas quase ninguém o faz no dia a dia. Mas sim, comemos bananas todos os dias, comemos provavelmente mangos todos os dias. O mercado do rum é um mercado em ascensão, muito alto. E também tem outra parte que na parte do rum tem muito mais valor, é muito mais valorizado e o peso da cana do açúcar é mais baixo. Para a parte dos engenhos é bom e consegue-se tirar duas coisas do rum, da cana, que é o mel
e o rum, o próprio rum. É por isso que a uva está quase sempre em desvantagem. Quase sempre. Infelizmente, claro, é por isso que estamos nós aqui a fazer alguma promoção. Voltamos aqui ao nosso último vinho, que é o Verdelho. Como eu disse, tem estágio em barriga, tem menos fruta e já tem uma nota de evolução, certo? Porque ele tem mais oxidação. Nas barricas o que acontece? Acontece uma troca de oxigênio, microoxigenação, chamada microoxigenação, que vai dar evolução ao vinho. É por isso que ele tem ligeiramente uma cor mais profunda, tem ligeiramente uma nota de oxidação de nariz, tem mais caráter, mais complexidade. Também a vinificação em si, a frutimenta, retira muito mais informação, tanto de grainha, porque ela é caixa inteira, não é desengaçada. Não é desengaçada? Caixa inteira. Na maceração. Na maceração, caixa inteira. Então temos muito mais informação. Temos alguma parte esverdeada do engaço, mas não é chata, faz parte. Não é Então, amargo, para mim é tipicidade de tal. E fica quantos meses de barrica depois de envelhecendo? Depende do Francisco, o nosso enólogo decide, mas entre 9 a 12 meses de barriga. Com batonagem? Com pouca batonagem, são cerca dos primeiros 2 a 3 meses de batonagem. E a levedura natural. Levadura natural, é sempre cruinhas, é sempre levaduras natural. Por vezes, isso aí algumas empresas que têm, depende da parte sanitária das uvas, como nós sabemos, ou se chover muito é difícil o arranque de fermentação, porque as proínas estão na casca, elas são basicamente rapadas pela chuva, e se não houver uma ajuda de arranque de fermentação, não há arranque de fermentação e não passa de sumo de uva. Se não há arranque de fermentação, nós sabemos, não passa de sumo de uva. O que é que acham deste filme? Deste terceiro? Maravilhoso. Muito mais puro. Aqui sentimos muito mais aquela parte sulfurosa que eu estava a dizer. Que nós chamamos a mecha, que nós amechamos as barricas, que é um desinfetante natural, para pôr o vinho. Então faz-me sempre lembrar quando os meus avós amechavam as barricas, então dá esta tipicidade. E fazia parte da adega lá de casa. É com ameixa mesmo? Não. É com ameixa. Sim, para nós, os vinhos caseiros cá, punham, sabe o que é ameixa? Aquela parte amarela. Punham dentro das barricas. Não é a fruta? Não. A ameixa é a parte de enxofre. É um enxofre. Para desinfetar a barrica. Entendi. Eles pegavam um lume na ameixa, que é aquilo que vinha assim em tiras, amarrada numa verga, punham dentro da barrica, queimavam para desinfetar a barrica e para estabilizar o vinho também. Era um estabilizador e um desinfetante. E faz lembrar desta parte de nota deste vinho, que esta parte está presente no nosso salão. Bom, pessoal, se gostaram do vídeo, nos sigam e coloquem um like lá, que sempre vai crescendo o canal e vocês vão recebendo informações cada vídeo que a gente publica. Isso mesmo, é muito importante pra gente que se vocês gostarem, coloquem um joinha. Se não gostarem, também digam que não gostaram, comentem. Cada comentário, nós lemos os comentários, vale muito pra gente, respondemos. E se inscrevam no canal, compartilhem os nossos vídeos e estaremos sempre aqui produzindo conteúdo para os amantes do vinho. Legal.